Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma aula bíblica dominical, onde nesse trimestre estamos estudando sobre o tema "E o Verbo se fez carne". Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina e eu sou o professor Nantes e desejo boas-vindas a você que está nos assistindo, nos acompanhando. E hoje nós vamos ver a lição número 6, o bom pastor e suas ovelhas. O bom pastor e suas ovelhas. Na leitura diária tem dois textos que eu destaquei, que eu achei muito interessante, o de segunda e o de terça-feira, que dizem o seguinte: as ovelhas do aprisco precisam de ser bem tratadas. As ovelhas do aprisco precisam ser bem tratadas. E o outro texto diz o seguinte: em que lugar estão as ovelhas do aprisco? Então são duas situações. A ovelha que está no aprisco, ela precisa ser bem tratada. Porém, tem ovelhas que estão fora do aprisco. E onde elas estão? Achei muito interessante, destaquei esses dois textos para compartilhar com todos vocês. Com relação à leitura bíblica em classe, também destaquei 3 versos que eu achei assim muito interessante. O verso 11, a leitura, lembrando, está em João 10, de 1 a 16, e o verso 11 diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O verso 13 diz o seguinte: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, o texto bíblico fala dos dois tipos de pastores, não é? O bom pastor e o mercenário. E o versículo 16 que encerra diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Tenho certeza que você já ouviu esse texto várias vezes, ou até mesmo já leu. Agora, interessante é saber que esse texto se refere a mim e a você, a nós, pois não fazíamos parte do aprisco do bom pastor e hoje nós fazemos parte dele. A lição começa, obviamente, com uma introdução, e eu quero destacar aqui, nesta introdução, a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas. E a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas representa o lugar de habitação. Mas o que o comentarista chama a atenção é que Jesus, ele é ao mesmo tempo o bom pastor e também a porta do aprisco. E é isto que a lição vai nos trazer desta feita para discorrermos juntos. O tópico 1 fala sobre Jesus, a porta das ovelhas. E o subtópico 1 fala sobre o contexto deste tema. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9. O capítulo 10 de João, ele é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusar o Senhor Jesus. Após a cura de um cego de nascença, ele foi então expulso da sinagoga para evitar ali que Jesus então dominasse o cenário, vamos dizer assim. E os fariseus então não gostaram da ideia. Jesus então utilizou a parábola do pastor
e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenário. Naquele contexto, naquele cenário, se Jesus curou uma ovelha, obviamente que aqueles que estavam perto dele, que diziam-se servo de Deus, tementes à lei, cumpridores da palavra, deveriam, juntamente com Jesus, alegrarem-se, mas não. Eles procuravam motivo para condenar Jesus justamente por ter atendido uma ovelha. E isto, obviamente, para o bom pastor, fica caracterizado como falsos pastores, falsos mestres, porque o bom pastor, ele quer curar, ele quer cuidar, ele quer dar segurança às suas ovelhas. Pois bem, Jesus, então, ele usa essa parábola sobre o aprisco, sobre as ovelhas, sobre o bom pastor, para caracterizar quem de fato é o verdadeiro pastor. No subtópico 2, ele vai falar sobre a porta das ovelhas. Nesta parábola que ele relata, que está no capítulo 10 de João, repito, não é? Destaca-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Jesus, o bom pastor, ele contando sobre o bom pastor, que é ele mesmo, ele diz que o bom pastor, ele vai ao aprisco, ele entra pela porta, ele não entra pela janela, ele não pula o muro, ele não entra pelo telhado, ele entra pela porta, conforme está lá em João 10, do verso 1 ao 3. Nos primeiros versículos de João, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor. Ele passa pela porta. Ele faz as ovelhas passarem pela porta, tanto para entrar como para sair, mas ele próprio, o bom pastor, também entra pela porta. Ele não é salteador. Ele entra onde todas as ovelhas o veem, sabem dele, conhecem a voz dele, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e vê ele entrando pela porta da frente. As ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Mas há um detalhe aqui, que a ovelha, para ela reconhecer a voz do seu pastor, ela precisa necessariamente ter convivido ou conviver com ele, conhecer ele, ter ouvido a voz dele em outros momentos. Então, nós que somos ovelhas, precisamos ter intimidade com o nosso pastor para saber distinguir a voz do bom pastor. Pois bem, além disso, Jesus afirma: eu sou a porta, e logo depois declara: eu sou o bom pastor. Esse texto que está no subtópico 2 do tópico 1, ele fala sobre a voz do pastor, ele fala sobre a porta e ele fala sobre o aprisco. E é interessante também que nós sabemos que existiam apriscos coletivos. O que eram esses apriscos coletivos? Quando os pastores estavam em um determinado lugar, longe da sua casa, e precisavam de um lugar para colocarem suas ovelhas, eles colocavam em um aprisco comum vários pastores, várias ovelhas, vários rebanhos, dentro de um aprisco só. Passavam pela porta e entravam. E quando passava o perigo, quando passava aquele momento
que eles poderiam sair para ir para casa, cada pastor vinha à porta e chamava as suas ovelhas, inclusive pelo próprio nome. E é interessante que o pastor chegava, chamava as suas ovelhas e saíam uma a uma atrás do seu pastor. Vinha outro pastor, chamava as suas ovelhas e elas saíam atrás daquele pastor. Por quê? Porque conhecia a voz do seu pastor e mais, o pastor conhecia as suas ovelhas. Tanto é que ele chamava pelo nome dela. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, essas declarações de Jesus, chamando ele mesmo de o bom pastor, porém as atitudes dos religiosos judeus não eram assim, não eram como bom pastor, pois não cuidavam, não protegiam, nem orientavam o povo de Deus. Eles até tinham conhecimento da lei, conhecimento dos profetas e bastante conhecimento, mas não usavam para o bem das suas ovelhas, usava para o bem de si próprio. O subtópico 3 fala sobre a mensagem da porta. O significado contido na frase "Eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no aprisco. Da mesma forma, existe apenas um caminho para entrar no reino de Deus, que é através da fé na porta. E quem é a porta? O próprio Senhor Jesus. É impossível entrar no reino de Deus sem passar pela porta. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Depois o comentarista traz o tópico 2, que fala sobre o aprisco das ovelhas. Ele falou sobre o bom pastor, falou um pouco sobre as ovelhas e agora ele vai falar sobre o aprisco. E esta fala de Jesus, essa parábola que Jesus usou, e ele usava parábola dentro de um contexto contemporâneo, ou seja, todos que ouviam a Jesus contando essa parábola, ou falando esta e outras parábolas, sabia do que ele estava falando, porque eles viviam esse contexto naquela época, né? Era uma época forte de pastoreio, e os israelitas tinham na sua economia esta questão das ovelhas, do pastoreio de ovelhas. Então eles entendiam a parábola perfeitamente, muito melhor do que nós hoje no século 21. Não é? Então ele conta como uma forma de uma parábola, uma alegoria, mas era baseado em fatos reais, em fatos que aconteciam naquele momento. O subtópico 2 fala que o aprisco das ovelhas, explicando como eram esses apriscos, não é? Era uma edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, como nós já dissemos, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. E ali, então, elas passavam a noite. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, não é? Ou pastor, que ficava na entrada, para ali, então, passarem a noite nos cuidados deste pastor dentro daquele aprisco. Cuidar em todos os sentidos, né? Segurança delas, que elas não saíssem, mas que também não entrassem lobos e outros predadores que pudessem ali apanhar as ovelhas. Atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da igreja com o Senhor Jesus Cristo. A igreja sendo o aprisco
não é? Nós, as ovelhas, e Jesus Cristo, obviamente, o bom pastores. Porém, nós devemos acrescentar aqui que os pastores humanos, os homens, devem ser uma réplica do bom pastor, do sumo pastor. Ou seja, eu, você, nós que somos pastores, principalmente o pastor que cuida de um rebanho, ele precisa se espelhar no bom pastor e cuidar das ovelhas. Não simplesmente pastorear dizendo o bom pastor, o sumo pastor vai cuidar. Não. Se você foi colocado nesse ministério de pastor, você tem a incumbência de seguir os passos do sumo pastor e cuidar das suas ovelhas, com um grande detalhe. O sumo sacerdote, o sumo pastor, ele deu a vida por nós. Então, se você é um pastor, você tem que estar preparado para, se necessário for, dar a sua vida pelas suas ovelhas. Até o ponto literal mesmo. Nós sabemos de que em alguns lugares, missionários, evangelistas, pastores, dão literalmente a vida pelas suas ovelhas. Tá certo? Pois bem, o subtópico 3 fala sobre um lugar de proteção, que é o aprisco, né? Ele repete aqui algumas coisas. O pastor do rebanho que está disposto a sacrificar-se, se necessário, precisa ter essa consciência, não é? O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Aqui o comentarista está falando, obviamente, de Jesus. Então, ali na cruz do Calvário, ficou caracterizado até que ponto pode chegar a vida de um verdadeiro pastor. Está preparado para isso? Se não tiver, busque, porque pode acontecer. Talvez não literalmente, você talvez não precise dar literalmente sua vida, morrer literalmente pela obra, mas de alguma forma você tem que se entregar. E o ponto 3, para finalizar esta lição, ele fala sobre a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Volto a repetir, para você conhecer um bom pastor, para você conhecer o mercenário, primeiro você tem que conhecer a palavra. Segundo, ter intimidade com o bom pastor, com o sumo pastor. E terceiro, conhecer o teu pastor, para saber se ele é um bom pastor ou se ele é um mercenário. Porque o mercenário, o que ele faz? Ele vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida. Lembra que eu falei? Você tem que estar preparado para dar vida? O bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, ele suga a vida das suas ovelhas. Percebeu a diferença? O bom pastor, ele dá a vida. O mercenário suga a vida. É totalmente antagônico, não é? Tanto na perspectiva eterna, celestial, da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. Ou seja, o bom pastor, ele te prepara para a vida aqui, ele dá a vida dele por você aqui, mas também já pensando na vida eterna. O mercenário não. O mercenário é só aqui. O subtópico 2 fala sobre o mercenário, propriamente dito, né? Ele fala que, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. Quando o lobo vem, ele é o primeiro a correr. Abandona as ovelhas à sua própria sorte. Veja bem, uma das estratégias do mercenário é dividir o rebanho. Porque a hora que ele divide, ele joga um lado contra o outro, não é? E ali ele começa a dominar. Então, se você percebe que um pastor está promovendo uma divisão, pode ter certeza, é um indício muito forte que ele não é um bom pastor. Se ele não é um bom pastor, o que ele é então? Lobos vorazes versus o bom pastor. Esse é o subtópico 3. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. Eu destaquei aqui
essa pequena fala do comentarista, que na verdade ele busca um texto de João 10:12, quem não são ovelhas, ou melhor, quem não são ovelhas. O bom pastor, ou melhor, o mercenário, ele não é ovelha também. Ele não é pastor e não é ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor também não é ovelha, tá certo? Isso é fácil da gente visualizar no comportamento de um mercenário. E ele está sempre na procura de iludir e levar consigo as ovelhas desatentas. Então fique atento, fique atenta, porque ele procura os desatentos. E para encerrar de fato, eu quero te dizer que hoje é muito comum, infelizmente, encontrarmos em presídios, em clínicas psiquiátricas, entre as pessoas em situação de rua, muitas pessoas que dizem que já serviram ao Senhor, que estão nessa situação agora. Não digo todos, mas uma boa parte, se fizermos uma pesquisa, são pessoas que foram iludidas pelos mercenários, que não tiveram um bom pastor. Muito obrigado por sua atenção. Que Deus te abençoe e nos encontramos numa próxima audiência. Paz do Senhor Jesus.